Oi, pessoal, boa tarde ou bom dia, né? Eu vou falar um pouco sobre a aula 7, né? Sobre o levantamento topográfico altimétrico e sobre o nivelamento geométrico, tá certo? Depois a gente vai ter uma webconferência, né? Daqui 2 aulas, essa, sem ser essa e a próxima, né? Pra gente tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Então, o que é um levantamento topográfico? Então, a gente vai ver os conceitos e definições, né? Qual que é a rede altimétrica brasileira, que é mantida e foi criada pelo IBGE. Um pouco da norma NBR, que ela trata dos levantamentos altimétricos. Vamos falar também nessa aula dos métodos de nivelamento geométrico simples e composto. Na próxima aula, né, que é a aula 4, nós vamos ver o nivelamento trigonométrico e taquiométrico, o que é declividade, curva de nível, perfis longitudinais e a geração de um modelo numérico de terreno, tá certo? Se for o caso, eu acho que a gente vai fazer um projeto, né, sobre modelagem numérica do terreno no Data GeoSys, tá certo? Eu vou criar esse projeto com vocês. E talvez a gente pode até mexer um pouco no Data GeoSys juntos, né? A gente cria uma webconferência, talvez específica, para vocês poderem aprender um pouco sobre o Data GeoSys, que é o programa que a gente utiliza nas aulas práticas, né? Para processar os dados e gerar informações altimétricas, né? Curva de nível, fazer uma modelagem 3D, né? Do relevo e tudo mais. E talvez a gente não vai conseguir ver isso nas aulas práticas. Então, por isso que eu acho que é interessante a gente ver um pouco disso aqui na teoria também. Então, pessoal, o que é altimetria? Vem de medir alturas, né? Que são o quê? Distâncias verticais. Então, a gente tem o que? O relevo na superfície terrestre, né? A gente não vive na terra plana, tem variações, né? Então, a distância vertical de um ponto para outro, né? Dá os desníveis. E a gente tendo por referência uma superfície, né? Como a gente já conversou o geóide, né? A gente consegue, por exemplo, estimar quão distante nós estamos verticalmente do geóide. Isso seria então a altitude, né? Então, a altitude ortométrica são as distâncias, quando as distâncias verticais são referidas à superfície média dos mares, que é o geóide, a superfície média dos mares em repouso. Essa superfície média, né, o nível zero dos mares, como vocês sabem, o nível dos mares varia, né, de um tempo para outro ao longo do dia, então é uma superfície média, né? E a cota é quando a gente usa um plano de referência arbitrário, né? Supondo que a gente não tenha por referência, né, um referencial de nível, que está já referenciado ao geóide, à superfície do geóide. Então, a gente pode estabelecer um valor inicial arbitrário, 10, 100 e assim por diante. Então, a gente tem aqui a superfície do geóide. Essa superfície ela varia, né, de tempos em tempos. A gente tem anomalias positivas e negativas. E esse aqui que vocês estão vendo tracejado em preto é a superfície do elipsoide, né, que é o caso, no caso do GPS, né, ele tem por referência a forma do elipsoide, no caso do WGS 84, e não a forma do geóide. Então, quando a gente obtém, né, a altitude usando o GPS, né, que é o sistema de posicionamento por satélite, seja a constelação GPS, Galileu, GLONASS, qualquer uma das constelações, ou todas, a gente está se referindo ao elipsoide, né? É necessário fazer a correção para a superfície do geóide, que é a superfície verdadeira nas estimativas de altitude. Tá? Como eu disse, a altitude é referenciada, tem por referência o nível médio dos mares em repouso, e não a superfície matemática do elipsoide. Então, aqui a gente tem um esquema interessante que mostra isso, tá vendo? Então, aqui eu tenho o nível médio dos mares, tá? Seria, então, o meu zero de altitude, tá? E aí eu tenho um ponto A e tenho um ponto B, tá certo? Se eu sei qual que é, né, esse referencial de nível, né, superfície do geóide, eu consigo, ou tendo por referência um referencial de nível já referenciado ao nível médio dos mares,
né? No site do IBGE a gente consegue a diferença, a gente tem esse modelo do geoide, então a gente pode usar essa informação para obter a altitude. Então a gente tem o que? O valor verdadeiro da altitude, né? Então a gente chama altitude. Quando eu estabeleço um valor inicial qualquer, arbitrário, né? 0, 10, 100, e eu vou só somar esse desnível em relação ao meu plano arbitrário, eu chamo de cota, tá bom? Se eu tenho a cota, eu não consigo comparar com outros pontos já existentes nessa área, né? Por exemplo, vamos supor que o ponto A eu tenho um valor de altitude do ponto A, né? Mas para o ponto B eu tenho uma cota, eu tenho por referência um plano qualquer. Eu não sei qual que é o desnível real entre o ponto A e o ponto B, certo? Eu teria que ter então 2 pontos de altitude conhecida, certo? Para mim poder conseguir obter a altitude do ponto B. Então, é o que a gente conversou. A altitude ortométrica, né, é aquela que tem por referência a forma do geóide. Aqui mostra muito bem isso. Eu tenho a superfície média dos mares, então eu tenho uma superfície média, que é o geóide, em verde, tá? O GPS, o receptor GPS, que faz o posicionamento utilizando os satélites, as ondas eletromagnéticas emitidas pelos satélites, ele tem por referência a superfície do elipsoide. Se eu obter uma altitude usando um receptor GPS, né, GNSS, ou GNSS no caso, eu teria que saber qual é esse N, que é a diferença entre a superfície do geóide e do elipsoide. É chamado de ondulação geoidal. No site do IBGE a gente consegue obter essa informação, tá bom? Eu vou colocar para vocês no material de apoio um link, né, do site do IBGE, né, falando um pouco sobre essa ondulação geoidal e onde vocês podem obter essa informação também. Também vou colocar lá no Solar, né, no site, né, a rede altimétrica, tá bom? Para vocês terem por referência do IBGE. Então aqui, se eu somar essa altitude tenho altitude até o elipsoide menos a ondulação geoidal, eu tenho aqui a minha altitude, ou seja, do ponto da superfície terrestre até a superfície do geóide. Então, né, pode ser utilizado, né, esse levantamento altimétrico, que é obter as altitudes ou os desníveis de um ponto para outro, para projetos de rede de esgoto, né, estradas, planejamento urbano, né, para questão de estudo de terraplanagem, estabilização de taludes, né. Então aqui a gente tem a rede altimétrica brasileira, que foi estabelecida pelo IBGE. E o Sistema Geodésico Brasileiro, né, ele fornece as referências para o posicionamento de alta precisão no território nacional. Então, para o posicionamento vertical, né, a referência é dada então pela rede altimétrica de alta precisão, certo? E estabelecida desde 1945. Então, o datum vertical do Brasil, né, que tem o nível médio dos mares, que é o nível RN 0 ou 1, né, fica em Imbituba, Santa Catarina. Aqui é o marégrafo em Santa Catarina, em Imbituba, que monitora, né, o nível dos mares. Então, o RN 1 fica aqui, né, no porto, lá em Imbituba, Santa Catarina. Se você pensar, a gente está bem distante de Santa Catarina, então, à medida que a gente vai chegando no norte, né, a gente tem maior variação do nível médio dos mares. Então, por isso que a gente tem outras redes que monitoram o nível médio dos mares. A gente tem uma aqui em Fortaleza, temos em Salvador e em Santana, no Amapá, né? Visto que há uma diferença grande no nível médio dos mares aqui em Santa Catarina do que a gente tem aqui em Fortaleza. Então, no site do IBGE, né, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, a gente consegue pesquisar um RN, né. No caso, a gente tem 2 referenciais de níveis do IBGE lá na UFC, que ficam na Estrada da Zootecnia, que é o que nós utilizamos nas aulas práticas de campo para fazer o levantamento do nivelamento geométrico, tá? Então, a gente tem lá a estação 2661T,
e a 2661U, né? Daqui a pouco eu vou mostrá-las para vocês no site do IBGE. Então, a gente tem aqui as referenciais de níveis, né? São marcas de metal, latão ou bronze, né? Que eles são cravados em pilares. Então, lá na UFC, né, depois que a gente retornar às atividades, eu posso mostrar para vocês. A gente tem um monumento e tem essa placa metálica lá, onde a gente tem um quadradinho, um triângulo, indicando onde que é o ponto de altitude, né, real, né, tendo por base a superfície do geóide. Então, a gente tem um ponto no início e um ponto no final do nosso trajeto que nós percorremos, né, levantando os pontos intermediários. E com isso a gente consegue realmente calcular o erro nas medidas de altitude e também calcular as altitudes de qualquer outro ponto que está entre esses dois de altitude conhecida. Então, o levantamento topográfico altimétrico, segundo a norma, né, objetiva exclusivamente a determinação de alturas relativas a uma superfície de referência, no caso o geóide, né, pressupondo que a gente já tem o conhecimento das posições planimétricas. Nem sempre é necessário. No caso do nivelamento geométrico, não é necessário a gente ter as coordenadas dos pontos, coordenadas x e y, né, no plano horizontal. No caso aqui, a gente está vendo apenas as distâncias verticais, tá bom? Então, nivelamento é um termo que é dado, né, para qualquer procedimento que a gente quer saber a altura dos pontos, ou diferença de altura, no caso, o desnível. Tá? E a gente emprega, então, métodos e instrumentos adequados. A gente pode obter de forma direta, usando o nível, né, que é um instrumento que a gente tem lá no LAG e que vocês utilizam nas aulas práticas de vocês, tá bom? Ou indiretamente, usando a traqueometria e trigonometria. Qual que é o tipo de nivelamento, ou seja, de obtenção de altura, desnível e altitude mais preciso? É o nivelamento geométrico, tá bom? Que é o que nós fazemos na prática. É o segundo relatório da prática que normalmente a gente faz caso a gente tivesse normal o semestre, né? É o mais preciso dos métodos, né? E a gente usa um nível e uma mira. O que é uma mira vertical? É uma régua, só que é uma régua de 4 metros de altura, né? Mas é uma régua onde a gente tem medidas métricas, né? Então, a gente tem 4 medidas, que vai do centímetro, decímetro, milímetro e o metro, né? A gente tem o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, até a casa do milímetro, certo? A gente tem medidas das alturas, ou seja, diferenças de níveis de um ponto para outro, né? E assim por diante. Temos o trigonométrico, que a gente pode levantar ele usando uma estação total ou um teodolito. No caso do nivelamento trigonométrico, nós precisamos saber o ângulo vertical, que a gente nunca trabalhou até o momento, né, na topografia. A gente só tem trabalhado com os ângulos horizontais, né, ângulos internos, externos e ângulos de deflexão. Mas no caso aqui do trigonométrico, nós começamos a trabalhar com os ângulos verticais. Se vocês lembram bem, são os ângulos nadirais, zenitais ou de altura, né, que a gente pode fazer uma revisão disso na próxima aula, quando eu for falar do nivelamento trigonométrico, certo? E a gente tem aqui o nivelamento taquiométrico, né, onde a gente obtém indiretamente, tá, as distâncias horizontais. E a gente tem as diferenças de níveis também, né? A gente não trabalha muito com o traqueométrico e o barométrico, porque são muito pouco precisos. Então, a gente só vai discutir mais a fundo o geométrico e o trigonométrico. Então, esse aqui é o nível de precisão, né? Então, no caso do trigonométrico e o tacométrico, a gente precisa ter os ângulos verticais, né? Então, a gente precisa ter um teodolito ou uma estação total, que faz medidas de ângulos verticais. No caso do nível, o nível ele só faz a leitura no plano horizontal, né? Vou mostrar para você uma foto dele. Eu vou colocar para vocês também, no material de apoio, alguns vídeos mostrando como que é feito o nivelamento geométrico em campo, tá bom? Para ajudar vocês, já que a gente não sabe quando a gente vai retomar as atividades práticas. E assim, a norma estabelece diferentes classes de nivelamento conforme a precisão e acurácia que nós desejamos das nossas medidas de altitude, né?
Então, a gente tem a classe 1, né? É para implantação de referencial de nível. Então, a gente tem que ter erros muito baixos nas estimativas dos desníveis dos pontos. A classe 2, né, para determinação de altitudes ou cotas em pontos de segurança, vértices de poligonais para levantamentos topográficos destinados a projetos básicos, executivos e obras de engenharia. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha nas classes 2N e 3N. Na classe 2N, é necessário usar o nivelamento geométrico, que é o nivelamento de maior precisão, assim como na classe 1. Já para o nivelamento trigonométrico, nós trabalhamos na classe 3N, tá? Então, a gente determina altitudes ou cotas, né? Também para fazer estudos preliminares de viabilidade de projetos. Então, em geral, se você quer uma alta precisão, né, nas medidas de desnível, por exemplo, para estudos de terraplanagem, a gente usa o nivelamento geométrico. E o taquiométrico a gente não utiliza muito hoje em dia, não é utilizado assim na prática, tanto que ele nem faz parte da ementa de vocês. Então, como que a gente calcula a tolerância, né, segundo cada uma das classes, né? A classe 1N e 2N se trata do nivelamento geométrico, que nós vamos discutir nessa aula e vocês vão fazer um exercício sobre isso, tá? Nele, a tolerância aqui é de 12 milímetros, né? Vezes raiz quadrada de K e 20 milímetros vezes raiz quadrada de K. O que é K? K é a distância percorrida em quilômetros, tá bom? Então, vamos supor, eu percorro uma estrada que tem 300 ou 500 metros. Se tiver 500 metros, vai ser 0,5, né? 0,5. Então, a raiz quadrada de 0,5 vezes 20 milímetros. Isso me dá quanto que eu posso errar, qual que é o meu erro, né? E aqui, dependendo se a gente quer futuramente gerar ou não uma curva de nível e como que é o meu relevo, se o meu relevo é plano, eu não preciso ter muitos pontos, né, para mim poder depois fazer uma curva de nível, interpolar esses pontos e gerar uma curva de nível. Se ele é ondulado, eu vou precisar de mais pontos, principalmente nos locais mais baixos e mais altos do relevo. Então, eu tenho que ter uma boa distribuição ou amostragem dos pontos que eu vou levantar usando o nivelamento geométrico ou trigonométrico, para que eu consiga fazer uma curva de nível posteriormente que seja consistente, tá bom? O que a curva de nível mostra? Ela mostra a forma do relevo, a distância entre as curvas de nível dá um indicador da declividade, que é quão íngreme ou não é a minha vertente, né? Se eu tenho uma vertente ou uma encosta muito íngreme, quer dizer que eu estou numa situação mais de montanha, uma serra. Se ela é mais suave, eu posso estar num talude, né? Onde vai subindo gradativamente, ou senão numa vertente retilínea, né? A forma das curvas de nível, depois nós vamos ver, também indica se eu estou numa situação de depressão, né? No caso, num vale, ou numa montanha ou serra. Então, é importante a gente saber interpretar ela também. Então, é sempre importante ter pontos máximos e mínimos do relevo. No caso, lá na UFC, como é muito plano, geralmente a gente pega 13 pontos num trecho de 500 metros. Então, o nível, né, é equipamento que a gente consegue ter uma precisão, né? Então, eu utilizo o plano horizontal. Então, você vai girar esse equipamento. O que nós temos lá no LAG é esse aqui, o nível eletrônico, DL201. Então, você gira ele, né? E aí você consegue fazer a leitura da mira, que é a régua graduada de 4 metros que eu falei para vocês. Então, uma pessoa... Você estaciona o nível em qualquer ponto do relevo e uma pessoa fica com a mira em cima do ponto que eu quero levantar a altitude, certo? Que eu quero determinar a altitude daquele ponto. E aí você olha na luneta e anota qual que é a leitura que deu na régua, tá? Eu vou ver se tem algum vídeo e vou colocar no material de apoio para vocês, mostrando como que é feito esse levantamento em campo, tá? Isso talvez ajude bastante, para vocês entenderem um pouco melhor como funciona esse nivelamento geométrico. Quando a gente faz isso em campo, fica bem intuitivo essa parte, né? Mas como a gente não tem essa possibilidade, né? Então a gente vai ter que... Vou ver se eu acho algum vídeo que demonstre isso para vocês. Tá bom? O que a gente tem lá é o nível digital, eletrônico. Então, que é esse aqui, certo? Esse aqui é o que nós temos lá. Porque você aperta esse botãozinho vermelho e a régua, a mira, ele tem código de barra atrás.
né? Então aí é feita uma leitura do código de barras e te dá a leitura da mira, se é 2,5 metros, 1,50 m, o que for, certo? Então aqui é o nível, né? Aí a gente tem aqui o eixo principal de rotação do nível, certo? E o eixo de visada ou de colimação. E o eixo do nivelamento tubular ou tangente central, né? Que é esse aqui que gira ele, certo? Esse aqui eu não vou falar, mas tem níveis de diversas precisões. E a mira, né? Ela pode ser feita de madeira. Essa mira é uma régua, como eu disse, né? Ela pode ser feita de madeira, de alumínio, tá? E varia de 2 a 4 metros. Então, a gente sempre lê 4 dígitos: o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, aqui é um exemplo de uma mira de madeira. Eu vou ver também se eu vou colocar vários vídeos para vocês no material de apoio. Talvez eu vou ensinando a como fazer a leitura da mira também. Então, o pontinho, esse pontinho em cima aqui em vermelho, indica o metro, tá? Então, se eu tenho um pontinho, é 1 metro. Se eu tiver 2 pontinhos, 2 metros. 3 pontinhos, 3 metros, tá bom? O número, ele fala qual que é o decímetro. Então, é a segunda casa aqui. Então, aqui é o metro, é o pontinho. Esse aqui é o número grandão que tem na mira de madeira, tá? O centímetro, a gente estima o seguinte, ó. Então, essa barrinha preta aqui indica o 0. O espaçamento branco e preto indica os centímetros. Então, aqui, por exemplo, 0 centímetros, 1, 2, 3, 4 e 5 centímetros. Tá certo? Então, esse aqui indica os espaçamentos, tá bom? E aqui indica, se eu tiver no meio, os milímetros. De um espaçamento branco ou preto até o outro são os milímetros. Então, vamos dar uma leitura. Então, esse aqui seria a minha luneta, do meu nível, tá? Essa luneta, ela tem 3 fios estadimétricos. Tem esse fio superior, preto. Temos esse fio médio aqui, que ele é mais compridinho. E tem um fio inferior. Geralmente, a gente trabalha com fio médio, como sendo o que a gente utiliza para trabalhar, tá? Então, aqui, vamos supor, onde seria esse traço aqui? Está bem aqui da minha luneta. Então, o que seria essa medida? 3 metros, porque eu tenho 3 bolinhas, tá vendo? Ele está acima já do 3. Esse aqui, o 6 decímetro. Aqui é o 0, começa a 60. 3,60, né? Então, aqui 3 e o 6. E aqui está nos 6 centímetros. Vamos lá, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, está entre os 6 e os 7, tá vendo? Então, é 3. Então, 3, meia. 3, meia. Que está entre os 6 e os 7 centímetros. E aqui o milímetro é estimado, tá? Então, aqui é como se tivesse pegado essa diferença aqui. No meio mesmo seria 5, tá? Está um pouquinho acima do meio, então pode ser 3,666 ou 3,667, já que é estimado, né? E eu sei, então, e uma forma também de validar é o seguinte: o valor do fio superior mais o inferior, né? Tem que ser igual a 2 vezes o fio médio, tá? Então, vamos supor, o inferior está aqui. Então, o inferior é 3, meia, 4, 1 ou 2. Então, seria 3, meia, 4, 1, né? E o superior estaria para cá. Então, seria o quê? 3, meia. Aqui, ele está entre o 9 e o 0. Então, seria 3, meia, 9, 1, né? Então, 3, meia, 9, 2. O superior, tá certo? Eu vou colocar uma atividade para vocês também no portfólio extra, explicando como vocês fazerem a leitura da mira, tá bom? E aí, nessa atividade, vocês podem, então, vai ter uma atividade para fazer o cálculo já dos desníveis, da altitude, dos erros e tudo mais. E uma outra, onde vocês vão poder apenas treinar essa leitura da mira, tá? E fazer esse cálculo aqui, comparando entre o fio médio, o fio inferior e o fio superior.
Então, é assim que é a mira que nós temos lá no lag. Geralmente a gente coloca ela perto dos postes. A gente tem 13 postes ao longo da estrada da zootecnia, que começa no monumento, que tem lá, onde a gente tem um referencial de nível. A gente usa essa mira metálica, que é que a gente tem o quê? O código de barra atrás. Então, a gente aperta um botãozinho lá no nível e ele faz a leitura da mira já. Então, a gente não precisa olhar aqui os números. No caso dessa mira, ele já mostra o metro, o decímetro e o centímetro e o milímetro só que a gente tem que determinar. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, né, seria 1 metro, vírgula 512, né, por exemplo, se estivesse aqui. Depois, quando a gente voltar às atividades, eu espero ter a oportunidade de mostrar isso para vocês pessoalmente, tá? Então, quais que são os erros que a gente tem no nivelamento geométrico? Né? A gente má focalização do aparelho, né? Então a gente não consegue ver direito os números. Se a gente inclinar a mira, tá vendo? Essa mira não tem um nível de cantoneira, que é a bolha, né? Que nos ajuda a colocar ela de forma retinha, né? Então a gente aqui a gente tem que fazer isso no olhômetro mesmo, olhando, tá? E aí isso muitas vezes o pessoal inclina a mira ou apoia ela nos postes que já estão tortos e aí não fica legal, né? Então a gente também tem, teoricamente, a mira não pode ser apoiada no chão, tá? Ela deve ser apoiada nesse equipamento chamado de sapata, tá? Mas a gente não tem esse equipamento no lag, então quando a gente faz as atividades em campo, a gente apoia no chão, o que acarreta em muitos erros, né? Esse aqui é o tripé onde a gente apoia o nível. O tripé do nível, ele só tem uma trava embaixo, tá? Aqui dá para ver melhor nessa foto. Só tem essa travinha de baixo, aqui não tem essa trava preta como o da estação total e ele é bem menor, mais leve. Então aqui a gente tem então a gente tem aqui diferentes métodos, né, de leitura. Então a gente usa o nível, o tripé e a mira para fazer o nivelamento geométrico. Aqui é o seguinte: aonde que eu vou instalar o meu nível? Pode ser em qualquer lugar, certo? Não precisa ser em um ponto de coordenada conhecida. Pode ser em um lugar onde eu consiga ver melhor os meus pontos de interesse, tá bom? Então, eu escolho colocar o nível onde eu vou ter uma maior visada da maior quantidade de pontos que eu quero obter as altitudes deles, tá? E, no caso, a mira que vai ser colocada em cima dos pontos que eu quero obter a altitude ou desnível. Então, primeiro, o que eu faço? Eu estaciono no referencial de nível, tá vendo? Onde eu tenho a altitude conhecida desse ponto, no caso seria aqueles pontos que eu tenho aquela chapa metálica com um triângulozinho indicando a altitude. Eu coloco a mira em cima do triângulo, eu posso colocar o nível em qualquer lugar que eu quiser, no relevo, onde eu consiga ver esse referencial de nível. E então eu coloco a luneta na mira, né? E eu posso ler de forma tradicional, né, a mira, como eu mostrei para vocês naquele slide, ou a gente pode usar o código de barras e obter a leitura digital, né? Depois eu vou colocar, então esse aqui é chamado de ré, tá? E eu vou ter uma vante, tá? Quando a gente faz o nivelamento simples, eu tenho só uma ré e uma vante. Não é o nosso caso, porque a gente vai querer levantar vários pontos, né? E não só dois, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando sempre no nivelamento composto, onde eu tenho vários pontos intermediários. Então, aqui eu faço a leitura da ré, a vante, certo? Essa vante pode ser chamada de intermediário ou de mudança. O que acontece? Se eu precisar mudar o meu... Vamos supor, se eu consigo... ver só esse ponto e esse da onde eu estou, e eu precisar mudar o meu equipamento de lugar para outro ponto, tá vendo? Ele mudou daqui para cá o nível, no relevo. Então, esse vante é chamado de vante de mudança, tá? Então, eu faço aqui uma leitura de ré, no caso aqui, e de vante de mudança, certo?
E aí, com isso eu calculo o quê? A altura do instrumento, certo? No plano horizontal, do centro do coisa até o referencial de nível, tá? Então eu tenho essa altura, então vai ser o referencial de nível mais a altura da leitura de Ré vai me dar a altura do instrumento, que vai daqui até aqui. Certo? Se eu quero saber qual que é o meu desnível aqui no Navante, então eu tenho aqui a altura do instrumento menos a minha leitura da Avante, tá? Vai me dar qual que é a altitude desse ponto aqui no relevo, tá bom? E aí, quando eu mudar de lugar, eu tenho que fazer uma nova leitura da régua no mesmo ponto da Avante anterior, só que agora vai ser uma leitura de Ré, certo? Você vê aqui que eu tenho uma leitura aqui de Avante, e nesse mesmo ponto, eu só viro a minha régua, a mira, eu tenho aqui a minha leitura de Ré, né? Sobre o meu ponto da Avante de mudança. Por quê? Porque eu vou ter que calcular uma nova altura do instrumento, porque o instrumento mudou de lugar. Então, o instrumento, a altura do instrumento não é medido com a trena. A gente calcula com base na minha altitude conhecida, desse ponto ou desse, né? E a minha leitura de Ré, tá certo? Então, vou mostrar aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, esse aqui dá pra ver melhor, ó. Então, eu tenho esse equipamento aqui, certo? Eu tenho o que aqui? É a superfície do geóide, tá bom? Eu tenho aqui a altitude ou a cota de ar, tá? E eu instalei meu nível aqui e eu obtive essa leitura da mira. Vamos supor, como está próximo do chão, deu 50 centímetros, né? Ou 0,5 metros. Então, deu 0,5 metros. Se eu tenho uma altitude de 10, né? Vai ser 10 mais 0,5. E eu teria essa altura aqui do instrumento, que é o quê? A altura da cota, tá? Mais a minha leitura de Ré. Então, a altura do instrumento 1, dessa primeira vez que eu estacionei o equipamento aqui, é a cota anterior, tá? Mais a minha leitura de Ré. Aí, então, esse eu tenho daqui até a superfície do geóide, é a minha altura 1 do instrumento. Eu também tenho, em um outro ponto, uma leitura de Vante, que vai daqui até aqui. Mas o que eu quero obter é esse aqui, ó, a altitude de B. Então, vai ser o quê? A altura do instrumento 1 menos a leitura de Vante. Eu vou ter o quê? Esse aqui, a cota de B. Então, a cota de B é a altura do instrumento 1 menos a minha leitura de Vante. Tá certo? E aí eu precisei mudar o equipamento de lugar, porque eu não estava enxergando mais, tá? Então vai ser o quê? A altura do instrumento 2, tá? Vai ser o quê? A cota de B mais a leitura de Ré de B. Sendo que lembra que esse ponto B tem uma leitura de Vante de B e uma leitura de Ré de B, porque esse aqui é o último ponto antes de eu mudar o equipamento de lugar, chamado de Vante de mudança. Então, a altura de 2 é o quê? A Ré de B mais a cota de B. Então, como que eu vou calcular agora então a cota de C? Vai ser a altura do instrumento 2 menos a leitura de Vante em C, vai me dar a cota de C. E assim por diante. O que eu vou fazer para vocês eu vou gravar um outro vídeo, tá? Também ajudando aí nessa aula, tá? Com um exemplo de um levantamento feito em campo, tá bom? E aí a gente pode calcular eles juntos na planilha do Excel. E eu vou mostrar para vocês como que se dá esse cálculo, tá certo? Então aqui eu tenho uma tabela, né? Que mostra isso, tá certo? Eu acho que eu vou mostrar para vocês na planilha do Excel, que é melhor, tá? Aqui, nesse slide aqui, eu tenho o que? As leituras de Ré. Vante intermediária é quando eu não precisei mudar de lugar, tá bom? Então, a altura do instrumento é a mesma para o Vante de Ré, né? Quer dizer, para os Vantes intermediários e de mudança, tá bom? Só quando eu fazer uma nova leitura de Ré, é que eu vou ter uma nova nova altura do instrumento,
tá? Eu vou mostrar isso na planilha, eu acho que fica mais fácil para vocês, tá bom? E aí eu vou deixar um exercício também lá no portfólio para vocês fazerem, tá certo? E aí depois a gente vê sobre o nivelamento taquiométrico e trigonométrico na próxima aula.